Você já teve a sensação que você se esforça, mas tem algumas áreas da sua vida que simplesmente não acontecem, não dão certo? Você ora, você jejua, você busca Deus, tenta restaurar o seu casamento, tenta criar os seus filhos da forma correta, tenta cumprir o chamado de Deus na sua vida. Você tenta fazer aquilo com muito esforço, com muita dedicação, mas mesmo assim parece que não sai do lugar. É como se tudo exigisse um esforço enorme, uma energia enorme, e mesmo assim é como se você estivesse empurrando uma porta, mas ela não se abre. Agora pensa comigo, e se o problema não fosse o esforço? E se você estivesse tentando fazer com a força do seu braço aquilo que Deus nunca te chamou para fazer sem a ajuda do Espírito Santo? Porque existe um detalhe que se repete na vida de homens e mulheres que Deus usou poderosamente na Bíblia. Antes deles fazerem o extraordinário, eles foram capacitados por Deus. Moisés continuou sendo Moisés, Davi continuou sendo Davi, Pedro continuou sendo Pedro. As circunstâncias não mudaram do dia para a noite. O mar continuava fechado, Golias continuava gigante, a perseguição continuava real. Mas havia algo que mudava completamente a forma que eles enfrentavam os desafios. E talvez seja exatamente isso que esteja faltando para alguns de nós hoje. Talvez você não precise de mais força, não precise de mais estratégia, nem de mais conhecimento. Talvez o que esteja faltando seja a unção de Deus sobre a sua vida. E quando nós entendemos o que a Bíblia fala sobre a unção, nós entendemos a diferença entre fazer as coisas somente pelo nosso esforço e fazer as coisas guiados, capacitados pelo Espírito de Deus. Muitas pessoas pensam que unção é sentir arrepios durante um culto, mas biblicamente a unção significa capacitação divina. É Deus colocando sobre alguém aquilo que elas não teriam capacidade de fazer sozinhas. Desde o Antigo Testamento, reis, sacerdotes, profetas eram ungidos. E o azeite ele era só um símbolo. O que fazia a diferença mesmo era o Espírito de Deus. Porque sem a presença de Deus, o azeite era só o azeite. Vivemos em uma geração que acredita que basta querer. Você consegue, você pode, basta acreditar em você. Só que a Bíblia nos mostra outra realidade. Existem gigantes que a nossa força não vence. Existem correntes que a nossa disciplina não quebra. Portas que a nossa inteligência não abre. Você pode tentar durante anos e continuar preso, porque existem batalhas que não pertencem ao braço humano. Zacarias 4:6 diz: não por força nem poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Deus ele não condena o esforço. Ele só quer mostrar que o nosso esforço sozinho tem limites. Existe um ponto onde o braço humano ele termina. E é exatamente ali onde Deus começa a agir. E a unção, ela remove o peso. Isaías 10:27 diz o seguinte: naquele dia será tirada a sua carga do teu ombro, e o seu jugo do teu pescoço, e o jugo será despedaçado por causa da unção. O texto não diz que o jugo enfraquece, não diz que ele diminui, não diz que você aprende a carregar melhor. O texto diz que ele é despedaçado. Há pesos que Deus não quer que você aprenda a suportar, mas que ele quer despedaçar. Moisés é o maior exemplo. Imagina Deus dizendo: Moisés, você vai enfrentar Faraó. A resposta dele foi praticamente: eu não consigo. Eu não sei falar quem sou eu. E humanamente, ele estava certo. Querido de Moisés, né? Ele estava certo, humanamente falando. Ele olhando para ele mesmo, um pastor de ovelhas, como enfrentaria o maior império da terra? A resposta era simples. Ele não enfrentaria sozinho. A presença de Deus iria com ele. Êxodo 33:15. Se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. Moisés entendia que mais importante do que o destino era a presença de Deus. Davi, então, não venceu Golias porque ele era corajoso. A maioria das pessoas pensa que Davi venceu Golias porque ele tinha muita fé. Só que uma coisa aconteceu antes disso. Samuel derramou azeite
sobre a sua cabeça. E a Bíblia diz que daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. É interessante, né? Porque Golias continua sendo gigante. O exército continua com medo. O cenário não muda. Quem muda é Davi. Porque quando Deus unge alguém, a circunstância pode permanecer igual, mas a pessoa já não é mais a mesma. A unção nem sempre muda o cenário primeiro, mas ela muda você antes de mudar as circunstâncias. Pedro continuava sendo Pedro. Antes do Pentecostes, Pedro negou Jesus. Depois do Pentecostes, quem era esse Pedro? Enfrentava multidões, ele não era mais o mesmo. A voz era a mesma, o rosto era o mesmo, mas havia algo diferente. Agora ele carregava a presença do Espírito Santo. Isso mostra que Deus ele não precisa trocar você, ele transforma você. Jesus é o nosso maior exemplo. Jesus era o Filho de Deus e mesmo assim ele não começou o seu ministério antes de ser cheio do Espírito. Depois do batismo, o Espírito desceu sobre ele, só então começaram os milagres. Por quê? Porque Jesus quis nos mostrar um modelo de vida dependente do Espírito Santo. Atos 10:38. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder. Se Jesus escolheu depender da unção, depender do Espírito Santo, quem somos nós para achar que nós podemos fazer sozinhos? Não é mesmo? Apenas com a nossa capacidade humana. Mas sabe, a unção ela não elimina o processo. Aqui existe um erro muito comum, né? Muitas pessoas pensam que unção significa facilidade, só que não. José foi ungido para governar, mas olha tudo que ele passou antes. Passou pelo poço, pela escravidão, pela prisão. Davi foi ungido rei, mas voltou lá para cuidar das ovelhas. Depois viveu anos fugindo de Saul. Moisés foi chamado, mas passou 40 anos no deserto. A unção ela não encurta o processo, ela sustenta você durante ele. A unção ela não é um atalho, ela é a presença de Deus que nos fortalece enquanto nós caminhamos. Agora, por que existem áreas que não mudam? Talvez você está dizendo aí, eu oro há anos, eu busco há anos, eu tento mudar, eu faço tudo certo. E talvez seja isso. Deus está tentando mostrar que o problema não é a falta de esforço, é a falta de dependência. É a falta de dependência. Nós vivemos tentando produzir frutos. Você já reparou isso? Nós vivemos tentando produzir frutos, mas nós esquecemos de permanecer na videira. Jesus disse em João 15: sem mim nada podeis fazer. Nada. Não é pouca coisa. É nada. A unção, ela não é um prêmio. Ela é a consequência do nosso relacionamento com Jesus. Ela cresce quando nós buscamos a Deus diariamente, quando nós obedecemos a Ele, vivemos uma vida de rendição, permitimos que o Espírito Santo trabalhe o nosso caráter. Não se trata de buscarmos uma experiência emocionante. Se trata de nós buscarmos o próprio Deus. Quando nós buscamos a unção, nós estamos correndo o risco de usar Deus para conseguir algo que nós queremos. Usamos Deus como um meio para alcançar os nossos objetivos. Mas quando nós buscamos o Senhor, acima de tudo, a unção ela é uma consequência. Talvez você esteja tentando salvar o seu casamento com palavras, criar os seus filhos apenas com técnicas, vencer o pecado apenas com a força de vontade, cumprir o seu chamado apenas com o talento. Mas Deus não deseja que nós venhamos carregar pesos sozinhos. E é por isso que Jesus ele prometeu o Consolador, o nosso amigo Espírito Santo. A unção continua sendo necessária hoje. Quantas vezes nós nos sentimos incapazes? Mas a questão não é se você é capaz ou não, mas se você está disposto a depender mais de Deus do que da sua própria força. Porque quando Deus derrama sua unção, não quer dizer que as coisas vão ser fáceis, que os problemas desaparecerão, mas quer dizer que o Senhor vai nos manter firmes naquilo que Ele nos chamou para fazer, que Ele vai nos sustentar no processo. E essa é a maior diferença
de vivermos uma vida só baseada na nossa força e uma vida sustentada pelo Espírito Santo. Se esse vídeo falou com você, deixa o seu like e não esquece de se inscrever aqui no canal e a gente se vê no próximo vídeo. Até!